de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Diga glória a Deus. Pode se assentar, se assente orando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos ao teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. As nossas vidas estão cheias da glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Este lugar está cheio da glória de Deus. O nosso coração está aberto para o Senhor. Toma a direção, Senhor, das nossas vidas. Abrimos os nossos ouvidos espirituais para te ouvir. O nosso coração, nos rendemos em obediência, Senhor, à tua palavra. Fala conosco, Senhor, que não seja o que nós queremos ouvir e o que eu quero falar, mas que seja a mensagem do céu para a tua igreja. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Diga amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Nós acabamos de ler esse milagre, na vida de Bartimeu. E quem era Bartimeu? Cego e mendigo. Essa era a condição dele. E eu quero te perguntar: qual é a sua condição nessa noite? Hoje, quando pergunta quem é você, você consegue dizer: eu sou um homem de Deus, um filho de Deus, eu sou uma mulher de Deus, serva do Deus Altíssimo, eu sou grata ao Senhor pela minha vida, eu sou feliz, eu sou amado, eu sou amada. Você consegue colocar o que a Bíblia diz que você é nos seus lábios? Ou você coloca ainda uma condição? Ou você coloca um acaso, uma situação, algo que está acontecendo com você à frente da sua identidade? Bartimeu era conhecido como cego e mendigo, mas após se encontrar com Jesus, passou a ver e a seguir Jesus. Aleluia. E nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Depois que nos encontramos com Jesus, nós não somos mais o nosso passado. Nós não somos a forma como as pessoas nos identificam. Nós somos da forma que Jesus nos vê. Nós somos da forma que Jesus coloca que nós somos na palavra. E quando nós aceitamos a Cristo, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. E precisamos estar posicionados dessa forma, meus amados. A palavra do Senhor fala que o inimigo ele arquiteta o tempo todo para tentar nos destruir e também tentar nos parar. Mas diante da presença do Senhor, a todo tempo nós temos que nos movimentar. Nós temos que glorificar o Senhor. Nós temos que adorar ao Senhor. Nós temos que orar. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que desejar não ficar paralisado por causa das dores, não ficar paralisado por causa das lutas, por causa dos problemas. Quando você olha para a sua casa, na função que Deus te deu, ali que você ocupa no seu lar, como mãe, você vai se movimentar na direção dos seus filhos, como esposa na direção do seu marido, e vice-versa. O marido, como sacerdote do lar, ele vai se movimentar na sua casa, chamando a família para orar, chamando a família para a casa do Senhor, chamando a família para ler a palavra. Nós precisamos ser aqueles que vão seguir Jesus e que clama e que está no caminho. Bartimeu, ele foi alguém que clamou, por isso que ele recebeu o milagre.
E a palavra fala que quanto mais ele clamava, as pessoas começavam a mandar ele parar de gritar. Mandava ele se calar. Mas Bartimeu, ele não parava, ele clamava ainda mais. E aqui eu aprendo algo da parte de Deus. Quando o inimigo tentar te calar numa situação, te paralisar, uma situação que te trouxer vergonha, que te trouxer medo, uma situação que está tentando te trazer incredulidade, você tem que olhar para essa situação e clamar ainda mais. Se movimentar ainda mais, porque você precisa se lembrar que Deus é com você. Eu amo essa palavra, porque quando Jesus manda chamar Zaqueu, Jesus manda chamar Bartimeu, ele se levanta, ele dá um salto de alegria e ele arranca a capa de mendigo, a capa que representava que ele era um cego, que ele era um mendigo, e ele vai na direção de Jesus. Ele já se levanta acreditando no milagre. Ele já se movimenta. E isso é muito forte. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus de atitude, que se movimenta e acredita e que vai na direção do Senhor. Eu fico maravilhada porque primeiro ele não foi curado para depois largar a capa. Ele largou a capa para depois ser curado. Ele já foi ao encontro de Jesus sabendo que ele sairia dali curado. Eu sinto uma graça do Espírito Santo aqui hoje dizendo para nós: se movimente. Aonde estão os teus filhos? Aonde estão homens e mulheres de Deus que clamam? Bartimeu, ele clamou por uma causa própria, mas depois que nos encontramos com Jesus, nós não clamamos só por nossas causas próprias, nós também clamamos pela causa de outras pessoas. Então, eu creio que nessa noite o Senhor vai te encorajar, você vai sair daqui encorajado a clamar por outras pessoas também. E você vai observar que Deus vai te começar a te mostrar pessoas que passam uma luta até maior que a sua. E você vai falar assim: eu estou muito bem. Você vai começar a glorificar o Senhor e ter um coração mais grato. Entender que quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas. Entender que o Senhor está chamando aqueles que estão interessados em servir, em amar a Ele e amar a presença dEle. Bartimeu clamou porque ele queria um milagre. Mas nós não podemos clamar só por um milagre. Nós também temos que clamar pela presença de Deus. Tem pessoas que estão com uma causa, quando elas estão com uma causa para orar, eles são muito fervorosos, porque eles têm uma causa. Mas depois que a causa é sanada, não tem motivos mais para clamar. E Deus está nos sacudindo dizendo: todos os dias é dia de clamar. Todos os dias é dia de adorar. Você tem que chegar na presença do Senhor e adorar Ele com todas as suas forças. Se render. Porque isso vai trazer sobre a sua vida a libertação. Isso vai trazer sobre a sua vida o toque do Senhor. Engraçado, pessoas entram na casa do Senhor e falam: hoje eu não senti a presença de Deus. Mas o que você fez para sentir a presença de Deus? Você se ajoelhou ou você só se ajoelhou na hora que é para ajoelhar no culto? Você glorificou ou você só deu glória a Deus porque alguém glorificou? Você bateu palmas ou você só bateu palma porque alguém bateu palma? Mas pastora, como eu vou bater palma sozinho? É para Deus ou é para as pessoas? Você veio adorar? Você veio para realmente sentir a presença de Deus? Porque quando nós vemos para sentir a presença de Deus, a gente já sai de casa com a presença de Deus. Amém? Não é aqui que vai falar: eu não estou sentindo a presença de Deus. Deus, Ele está aqui, você sentindo ou não? Porque o culto não é para agradar você, o culto é para agradar a Deus. Então isso é maravilhoso. O inimigo não quer nos ver movimentando, acreditando que Deus pode, que Deus faz. O inimigo quer nos ver paralisados, opressos, doentes, depressivos, ansiosos, apáticos. Ele não quer ver você alegre. Ele não quer ver você jubilando.
Ele não quer ver você cumprimentando as pessoas, se relacionando com as pessoas. O inimigo, ele quer te isolar dentro de um quarto com a cara no celular. Diga misericórdia. E eu te encorajo a se movimentar na direção contrária do inimigo, porque é isso que o Senhor nos chama, para viver na contramão desse mundo. Romanos 12, capítulo 2. Nós precisamos não se conformar, não se amoldar, não viver como o mundo vive. Então você tem que ser diferente quando você olha para aquela pessoa que ela não faz nada a não ser ficar no celular, e você olha e fala: gente, eu estou igualzinho, vou fazer um jejum. Vou fazer um jejum de redes sociais. Tem um lugarzinho lá no seu celular, ou é no próprio Instagram, que mostra quanto tempo que você fica na rede social. Ele te dá lá para você o tempo que você gastou. E se aquele tempo é 7, 8 vezes maior que você gasta na presença de Deus, eu acho bom você começar a fazer um jejum. Aleluia. Você separar um tempo para Deus. Deus falou que através da vida da nossa irmã, né, que a gente não venha se preocupar só em dar o 10% do nosso dinheiro, mas também do nosso tempo para Deus. Que a gente venha querer estar cada vez mais perto do Senhor. E isso é muito forte. Já que o inimigo quer me ver parado, eu vou me movimentar. Qual é a dor, qual a situação que está te paralisando? Qual foi a palavra que você ouviu que te paralisou? Que você disse assim: eu não me envolvo mais. E Deus está falando: você vai se envolver, porque é a minha glória que vai te mover. Então, quando nós estamos debaixo da glória do Senhor, nós não ficamos parados, porque o Espírito Santo de Deus, ele se move. Então eu sou guiada pelo Senhor e eu não vou ficar no mesmo lugar. Já que eu sei o projeto do inimigo, eu preciso andar na contramão. Ana, ela também clamou para receber o milagre dela. E nós sabemos que o profeta achou que ela estava até bêbada. Mas ela não estava bêbada, ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. E ela saiu dali como? Com o milagre nas mãos. A mulher Cirofenícia foi aquela que clamou para Jesus fazer um milagre. E Jesus falou assim: não, eu não vou tirar da mesa para dar para os cachorrinhos. Quem lembra? E ela vira para Jesus e fala assim: até o cachorrinho come da migalha que cai debaixo da mesa. E Jesus fala: grande é a sua fé. Recebe o seu milagre. Ela recebeu a bênção para a filha dela. Por quê? Porque ela se humilhou. Ela não chegou assim, ó, já que Deus não está fazendo nada na minha vida. Ela se humilhou. Ela falou: o Senhor não está fazendo nada, mas eu te adoro da mesma forma. Eu não estou vendo, mas eu vou continuar te adorando. Ela não importou que Jesus disse não uma vez para ela, ela continuou perseverando. E a palavra do Senhor fala que nós devemos orar sem cessar. Até mesmo o próprio Jesus nos contou a parábola da viúva do juiz iníquo. Que a viúva ficava o tempo todo no juiz, né? Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Até que ele foi lá e julgou a causa dela. E Jesus quis ensinar pra gente, né? Pra continuar perseverando na oração. Perseverando. Qual a oração, qual a causa que você deixou de lado? Você estava orando por aquela situação e você viu: ai, quantos anos já se passou? Mas Deus está falando: volta a orar. Volta a clamar por essa situação, por essa causa. Nós sabemos que na palavra do Senhor nós vemos 4 amigos que eles se uniram para levar o paralítico até Jesus. Ali estava muito cheia a casa, eles não puderam entrar pela porta e eles abrem um buraco no telhado. E quando eles abrem aquele buraco no telhado, eles descem com um leito. E Jesus fica ali admirado com a fé daqueles amigos. E Jesus cura aquele paralítico. E ele sai dali com um milagre. Veja bem, foram 4 amigos que levaram alguém para receber o milagre. Deus está falando comigo e com você. Da mesma forma que eu fiz o milagre na sua vida, leve alguém também para minha casa, para me ouvir, para receber o milagre. E a gente precisa se movimentar dessa forma, se unir com alguém para orar por alguém. Amém? Se unir, se unam. Dentro de casa, marido e mulher, se unam em oração. Gente, como que é raro um casal se unir para orar.
Tem muitos casais que têm vergonha. Tem vergonha de orar. Mas não tem como, gente. Isso é infernal. A gente tem que rejeitar isso, porque não é normal. Um casal, por exemplo, ali, que vive anos juntos. Que vergonha é essa? Temos que rejeitar em nome de Jesus. Não é normal, não é? A gente faz até outras coisas. Toma banho junto, vê o outro cagando na porta, fica conversando, papiando, né? Tantas outras coisas lá faz junto. Oi, gente, desculpa. Na minha igreja eu esqueci que eu estou na outra igreja, perdão. Mas vê o outro fazendo as suas necessidades. O pastor também ali, ó, puxando a barba ali para mim lá fora. Vê o outro fazendo as suas necessidades, né? Tanto ali, né? Um na frente do outro, se desce. Pastora, mas eu tenho vergonha da mesma forma. Eu quero te dizer que um casal, ele tem que ser unido corpo, alma e espírito. Um casal. Então, quando nós, por exemplo, quem vive em fornicação, vem para a casa de Deus, aprende, né? Que tem que casar, tem que consertar, não pode ficar no pecado, né? Não vou ficar com essa brecha, vou ser casado diante de Deus, diante dos homens, não há vergonha nisso. Então eu conserto tudo para nós estarmos unidos diante do Senhor. Olha para você ver, não está aqui na palavra, mas Deus está me levando para isso. E eu quero dar essa palavra para os casais. Se unam, corpo, alma e espírito, na mesma fé. Né? Uma casa dividida não subsiste. Então precisa estar no mesmo pensamento, na mesma fé. Não ter vergonha. Nós precisamos nos movimentar em oração e em jejum. Algo também para a família. Encorajo a família a fazer tudo junto. Quando a missionária levantar um propósito, que entre toda a casa junto, que não entre só um, mas que entre todos juntos. Às vezes até em alguma outra realidade. Precisamos entender algo também. Que o Espírito Santo ele vai movimentar, por exemplo, os outros quando um se posiciona. Eu lembro que algumas vezes eu já vi o pastor chegar e falar assim: Sarinha, nós vamos fazer um jejum. E quando ela não entendia, ela falava: não, pai, eu não quero jejuar. E ele: amém. E aí eu e o pastor fazemos um jejum. E eu lembro que teve um dia que ela virou para mim, o pai dela, e falou assim: eu vou começar um jejum. Pode marcar aí um dia para me conversar, mãe. Você me avisa, viu? Aí nós viramos assim: glória a Deus, minha filha. E ela falou lá qual o jejum que ela ia fazer. E eu fiquei pensando assim, o tempo todo, uma hora o pastor falava, uma hora eu falava, ensinava para ela ficava assim, mas essas coisas não são forçadas, né? As coisas de Deus são ensinadas e precisa fluir, né? E ali o pastor sempre falava, depois eu ia lá e falava. E gente, eu quase caí quando minha filha falou: mãe, eu vou fazer um jejum. E aí eu falei bem assim, estava ali surpresa, o Espírito Santo falou assim: por que você está surpresa? É o exemplo. E quando chega o tempo, frutifica. Vocês têm plantado a semente. E ali eu fiquei maravilhada, né? E falei assim: Deus, que seja o primeiro de muitos. E esse é o desejo dos pais, né? A gente vê os nossos filhos conhecendo a Jesus. Porque filho de crente não é crente. A gente sabe, né? Filho de crente não é crente. A não ser quando ele se converte. Então a gente somos os primeiros responsáveis de evangelizar os nossos filhos. Quantos que ficam, né, na casa do Senhor e não conhecem o Senhor, porque cresceram e ainda não se apaixonaram, não amam o Senhor, não tiveram experiência com o Senhor. E Deus está falando comigo e com você que tem que começar de um. Seja o primeiro no seu lar, que vai se movimentar, que vai fazer algo. E que em nome de Jesus, tudo que está impedindo de você se movimentar na direção do Senhor, na direção do seu milagre, caia por terra. Se for a vergonha, amém? E assim como eu falei, a vergonha dos casais, a vergonha também dos pais e os filhos. Tem pais, né, que para você, pai e mãe, é até mais fácil, porque você é autoridade no seu lar. Você precisa dizer uma palavra, não todo mundo aqui orar, que chama todos para orar. Agora, para um filho, talvez é mais difícil, porque ele é filho.
mas também não podemos impedir, né? Não podemos deixar a vergonha tomar. Se você é filho, se você é o único, que você seja esse que vai reunir a família para orar. Deus está fazendo esse movimento dentro de nós, porque uma experiência profunda com o Espírito Santo vai ser algo individual e nós vamos nos movimentar na direção do Senhor. Às vezes a gente caminha muito pelo que alguém está falando e você precisa observar que Deus quer que você saia desse nível. Se você vem para a igreja porque alguém te chama, somente quando alguém te chama. Se você vem para a igreja porque alguém está te cobrando, falando, olha, cadê você? Deus está falando, saia desse nível. Eu quero um relacionamento com você. Que não precise mais o seu esposo puxar sua orelha, ou sua esposa puxar sua orelha, ou seu pai, ou os filhos, né? Deus está falando, se movimente. Glória a Deus. Bartimeu se movimentou, ele arrancou a capa e foi a direção até Jesus. Nós precisamos entender o tamanho do amor do Senhor por nós. Quando nós entendemos o tamanho do amor do Senhor por nós, nós vamos em direção a Ele sem reservas. Que você não tenha reservas com o Senhor. O que o inimigo mais trabalha na mente das pessoas é levantando reservas. Às vezes ficamos diante do Senhor como alguém desconhecido. Estamos cheios de dedos com o Senhor. E Jesus vira para você e fala, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te vi em todas as fases da sua vida. Eu sempre estive com você. E muitas das vezes ficamos com vergonha de confessar algo para Jesus, algo que Ele já sabe que você fez. E Ele, o Espírito Santo, que nos convence. Então, se você está debaixo, desse sentimento que você precisa se arrepender, é o Espírito Santo que está te chamando para esse lugar de arrependimento. Aleluia. E saiba que você também pode fazer esse clamor, o clamor de arrependimento. E que você saia perdoado desse lugar. E eu digo mais, o inimigo, ele olha e vê como o Espírito Santo age, nos convencendo, nos perdoando, nos acolhendo. E ele vem de outra forma, com acusação. Quantos não conseguem, muitas das vezes, até vir para a casa do Senhor porque estão debaixo de acusação? Ai, o que eu vou fazer lá? Eu pequei, eu errei, eu caí. Mas Jesus está chamando. Jesus está chamando e Jesus está aqui para perdoar, para libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos chamou. E nós precisamos viver e permanecer firme nessa libertação. Não deixar a acusação do inimigo ganhar espaço e nos perder do Senhor Jesus. Deus está falando comigo e com você. Cuidado com a acusação. A voz do inimigo, a voz de acusação, abre uma jaula para te colocar lá dentro. E coloca culpa. Culpa. Você é culpado. Você é um fracassado. Não tente, porque você vai cair de novo. E o Espírito Santo vem e fala, você é perdoado. Se levante. Se levante. Se levante. Aleluia. E debaixo dessa palavra, eu não sei qual é a capa que você vai tirar aqui hoje. Se é a capa do passado, se é a capa do medo, se é a capa da vergonha. O que te paralisou? Às vezes acontecem coisas, né? Eu lembro igual quando a gente era adolescente. E já fica uma palavra aí para os que estão, na pré-adolescência, que são adolescentes. Às vezes acontece uma coisa que a gente fala assim, nem sei o que eles falam hoje. A gente falava na minha época, você fala assim, pagar mico. Eu não sei qual é o termo hoje, que eles usam, que cada época é um termo, E ali a gente falava assim, meu Deus, paguei um mico. E a gente nunca mais queria, muitas das vezes, naquele lugar, ou ficava com vergonha. E muitos até geram bloqueios, Isso se chama, bloqueios na alma. E Jesus, ele também cura a nossa alma.
Lá nas cartas de João, eu não me lembro qual carta que vai falar, né? Que João fala assim: eu desejo ao meu amado servo Gaio que a sua alma vai bem. Que a sua alma vá bem. Por quê? Porque o Senhor também cura a nossa alma. Então, quem tem uma alma curada no Senhor não se importa com os micos da vida. Se eu fosse importar, né, com as dificuldades, com as situações que a gente passa vergonha, eu não estaria aqui. Porque o inimigo, ele vem com a acusação, mas o Espírito Santo, ele vem com a libertação. Escolha qual a voz que você vai ouvir nessa noite e arranque a capa. Amém? Talvez, mesmo depois de ser curado e liberto, quando Bartimeu passava, falava assim: Bartimeu, o cego. Não, mas ele não é mais cego. Mas talvez era assim que as pessoas ainda identificavam ele. Não importa como as pessoas falem, o importante é que ele teria que ter. O importante é que ele tinha, né, a convicção de quem era Jesus e o que Jesus fez na vida dele. E assim também é conosco. Eu não sei como as pessoas falam lá fora de você, mas você precisa ter a convicção de quem você é em Cristo Jesus. O seu passado não é mais uma voz na sua vida, mas sim a voz de Cristo, que opera para a nossa libertação. E onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. E a palavra do Senhor fala que a gente não pode usar da nossa liberdade para dar lugar à carne, para dar ocasião ao inimigo. Eu sou livre e aí eu mesmo começo a ficar preso no passado, me lembrar de coisas. Não participe mais dessas rodas. Eu lembro de uma situação que eu estava e a pessoa virou e falou assim: você lembra quando fulano fez isso com você? Ah, não lembro não, mas deixa isso pra lá. Não aceite, isso é o inimigo tentando. Você lembra quando você passou aquela situação? Ah, deixa isso pra lá. Passado tem que ficar no passado. Aleluia. O que você viveu antes de chegar nesse culto já é passado. E Deus está falando comigo e com você. Nós temos que viver a nova vida em Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é renovo. Quem bebe dele nunca mais tem sede. Então a gente tem que buscar essa água todos os dias. Fique sobre os seus pés. Bartimeu, depois de ser curado, né, ele não foi viver outro momento, mas ele foi lá e decidiu continuar seguindo Jesus. E esse que tem que ser o nosso posicionamento. O Senhor te trouxe a essa casa, que é a casa dele, uma casa de oração. E esse é o melhor lugar para estar. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está no melhor lugar, lugar de adorar, lugar de falar com Deus. E que você venha se posicionar. Agora eu te convido a você clamar. Eu não sei qual clamor que você vai fazer. Se é um clamor de arrependimento, ou se é um clamor para que você saia daqui cheio da presença de Deus, ou se é um clamor pela vida de alguém, eu não sei, mas o importante é que você saia daqui posicionado, entendendo quem te chamou. Amém? Diga: eu sei quem me chamou é Jesus Cristo. Eu estou aqui por causa do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e faça a sua oração. Faça o seu clamor. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, quando falamos o que não agrada ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando pensamos o que não agrada ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, se estamos voltando para lugares que o Senhor já nos tirou de lá. Vai abrindo os olhos, meu Pai, da Tua igreja. Vai abrindo os ouvidos, vai tirando do lugar da vergonha. Vai tirando do lugar do medo, do cansaço, da ansiedade. Oh, Deus, vai curando as enfermidades da alma. Vai curando, Senhor, as enfermidades físicas. Espírito Santo de Deus vai libertando.
obrigada por esta palavra. Eu me posiciono. Eu acredito. Eu tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse da tua presença sobre mim. Eu te apresento a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus sonhos. E eu te louvo, Jesus, e quero viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Diga aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar pelos casais. Aí mesmo onde você está, abre a mão aí, um de frente para o outro, para o seu esposo, se é noivo também.